Sabrina passava por Campos do Jordão para fotografar um casamento luxuoso, tentando esconder a dor de uma decepção amorosa recente e recomeçar sua vida. Naquela serra fria e nublada, ela encontraria Marcos, um homem respeitado, dono de um restaurante famoso. Entre encontros inesperados e sentimentos que insistiam em nascer, uma paixão começava a surgir. Mas por trás do sorriso contido dele, havia um segredo doloroso que mudaria o destino dos dois para sempre. Uma história onde a dor e o amor se encontram, e o final vai te surpreender. O frio da serra amanhecia com cheiro de café fresco e o som das araucárias balançando devagar. Campos do Jordão acordava em silêncio, mas na pousada Monte Verde a rotina já fervilhava. Sabrina Martins ajeitou a câmera pendurada no pescoço. Fotógrafa profissional, vinha de São Paulo para registrar o casamento mais comentado da temporada. Dedicada e perfeccionista, tinha o hábito de observar tudo como se fosse cena de um grande filme. Estava ali para trabalhar, mas também para se levantar de uma dor recente. O noivo havia terminado tudo às vésperas do seu casamento, deixando-a sozinha diante de uma vida inteira planejada. Desde então, mergulhar no trabalho e ignorar sentimentos parecia ser sua única forma de refúgio. Mas o destino, em silêncio, já tramava surpresas que Sabrina ainda não ousava imaginar. Os funcionários corriam de um lado para outro, ajeitando mesas, toalhas e arranjos de hortênsias azuis que se espalhavam pelo salão. No meio dessa correria, destacava-se um homem de passos firmes e olhar calculado, distribuindo instruções sem elevar a voz. E então, ela ouviu pela primeira vez. Marcos Albuquerque, dono do restaurante mais famoso da cidade, Os Sabores da Serra, também era irmão do noivo. Respeitado e prático, tinha a postura de quem carregava responsabilidades sem se queixar. Transmitia segurança, mas guardava em si um silêncio que parecia mais fundo do que a serra que o cercava. Sabrina o notou quando se abaixou para fotografar um detalhe de guardanapo. Levantou os olhos e quase esbarrou nele, que surgira com uma prancheta na mão. Desculpe. Ela recuou um passo para proteger a câmera. Sem problema. A voz dele era grave, direta. Cuidado com esses cabos. Ela acenou em agradecimento, mas percebeu que ele a seguiu com o olhar por um segundo a mais do que o necessário. Fingiu não notar, girou a lente e clicou o reflexo das flores na vidraça embaçada pela névoa. Foi então que surgiu Dona Celina, a matriarca da família. Uma senhora alegre e espirituosa atravessou o corredor enrolada em um cachecol vermelho. Se deixarem só na mão desses rapazes, o salão vai ficar torto, disse, arrancando gargalhadas dos ajudantes. Sabrina, confio mais em você com essa câmera do que neles com o martelo. O comentário quebrou a tensão. Sabrina sorriu, enquanto Marcos balançou a cabeça com uma paciência silenciosa. A manhã avançava em ritmo frenético. Sabrina subia e descia escadas, capturava crianças brincando no jardim, ajudava daminhas nervosas a ajeitar coroas de flores. Sempre que se movia de algum modo, esbarrava novamente em Marcos, orientando garçons, testando geradores, verificando a cozinha. Era como se os dois orbitassem o mesmo espaço sem conseguir evitar colisões. Em uma dessas vezes, Sabrina levantou a câmera e disparou. O clique pegou Marcos apontando o lugar certo para descarregar caixas de vinho. Ele percebeu, virou-se, ergueu a sobrancelha em silêncio como quem pergunta: era mesmo necessário? Ela fingiu que não entendeu e trocou a lente. Poucos minutos depois, Dona Celina apareceu de novo, trazendo 2 xícaras de café quente. Entregou uma para cada um com aquele sorriso maroto de quem enxerga além da superfície. Vocês ainda vão se entender, comentou antes de se afastar. Sabrina agradeceu com timidez. Marcos limitou-se a um aceno. Ainda assim, o olhar dele pousou nela tempo demais. E Sabrina, mesmo tentando manter o foco no trabalho, sentiu um desconforto curioso que não vinha exatamente de incômodo. Na hora do almoço, a equipe se dispersou para descansar. Sabrina preferiu ficar sozinha na varanda da pousada, olhando a névoa engolir as montanhas. O cheiro de pinho queimando em lareiras vizinhas
trouxe uma sensação de aconchego inesperada. Os passos firmes voltaram atrás dela. Quando virou, viu Marcos com um casaco escuro e expressão neutra, trazendo uma cesta de pães de queijo ainda quentes. Peguei na cozinha, estão frescos. Depositou a cesta sobre a mesa. Sabrina piscou surpresa. Obrigada. Não precisava. Precisava sim. Ele apoiou uma das mãos na cadeira vazia. Vai ser um dia longo. Ela mordeu devagar um pão de queijo e sentiu que o silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer diálogo. Marcos não se demorou. Se afastou em passos firmes, deixando para trás um vazio preenchido por perguntas que Sabrina não estava pronta para formular. As horas seguintes seguiram cheias de movimento. Risadas de daminhas, vozes de convidados chegando adiantados, funcionários ajeitando os últimos detalhes. No meio de tudo, Sabrina percebeu que a cada vez que olhava em volta, lá estava Marcos, como se o destino insistisse em aproximá-los, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de admitir. A neblina descia mais espessa quando Sabrina, sozinha no corredor iluminado pela luz fria da tarde, apertou o botão da câmera para registrar um detalhe simples. Uma cortina balançando com o vento. O clique ecoou pelo salão vazio. Ela baixou a câmera, respirou fundo e percebeu que a vida tinha começado a escrever algo que não caberia em nenhuma fotografia. Naquela manhã cinzenta, entre névoa e araucárias, um encontro discreto já moldava destinos que nenhum dos dois imaginava enfrentar. O sol ainda lutava para romper a névoa da serra quando os primeiros convidados começaram a chegar à pousada Monte Verde. Carros importados estacionavam em fila, motoristas de terno abriam portas e daminhas com vestidos engomados corriam pelo jardim úmido. O frio persistia, mas o burburinho dos preparativos aquecia o ambiente. Sabrina caminhava pelo corredor com a câmera pronta, registrando detalhes. Seu olhar treinado se fixava nas pequenas cenas. Uma criança que puxava a barra do vestido da mãe, o brilho de uma taça esquecida sobre o aparador, as cortinas balançando com o vento frio que entrava pelas frestas. Era nisso que ela se especializava, capturar aquilo que passaria despercebido. De repente, ao mirar a lente para a varanda, encontrou Marcos em pé, conversando com um fornecedor. O casaco escuro, a postura ereta e o tom firme davam a ele uma imponência natural. Quando o fornecedor se afastou, Sabrina baixou a câmera, mas não rápido o suficiente. Marcos a flagrou em flagrante fotográfico. Já colecionou fotos minhas o bastante? Perguntou, num meio sorriso, sem se aproximar. Não costumo desperdiçar cliques, respondeu ela, ajustando a lente com calma. Só fotografo o que realmente vale a pena. Ele arqueou uma sobrancelha, como se aceitasse o elogio escondido na provocação, mas não retrucou. Virou-se para descer os degraus e Sabrina voltou a respirar fundo. Havia nele uma mistura de firmeza e mistério que a desconcertava. No salão principal, Dona Celina agitava-se como sempre. Usava um chale bordado que parecia ter história própria e coordenava os ajudantes como uma regente de orquestra. Essa toalha está torta, menino, ralhou com um funcionário. E você, Sabrina, vem cá. Quero que registre esse arranjo de rosas que mandei trazer de Santo Antônio. Custaram uma fortuna e tem que aparecer em todas as fotos. Sabrina riu, ajustou a câmera e obedeceu. Dona Celina era dessas mulheres que transformavam qualquer momento em espetáculo. Marcos reapareceu atrás dela e murmurou, só para que Sabrina ouvisse. Cuidado! Ela gosta mais de flores do que de gente. Eu percebi. Sabrina disfarçou o riso. Dona Celina olhou para os dois, estreitou os olhos e balançou a cabeça como quem já pressentia o enredo antes dos protagonistas. As horas passaram com Sabrina, registrando ensaios, convidados se ajeitando, garçons testando bandejas. No meio da correria, uma cena se destacou. Um dos noivos tentava acalmar os sobrinhos pequenos, que corriam atrás de uma bola improvisada no jardim. Sabrina, sempre pronta, abaixou-se e clicou no momento exato em que a bola escapava e quase acertava um vaso de vidro.
O riso espontâneo das crianças ecoou e a foto ficou perfeita. Você tem um dom para capturar o improvável, disse uma voz atrás dela. Era Marcos novamente. Ele observava a cena de braços cruzados, um ar de aprovação misturado àquela reserva habitual. Não é dom, Sabrina retrucou olhando pelo visor. É treino e paciência. Então vou acreditar em você. Ele deu meia volta, mas parou. Só não tenha paciência demais com certas pessoas. Nem todo mundo merece sua atenção. Ela ergueu o rosto para perguntar o que queria dizer, mas ele já tinha se afastado pelo corredor. Sabrina franziu o senho. Que mensagem havia escondida ali? A resposta veio logo. Rodrigo Sampaio, o videomaker contratado, surgiu pouco depois, carregando seu tripé reluzente. Alto, falante e cheio de autoconfiança, entrou no salão distribuindo elogios. Sabrina, não é? Aproximou-se abrindo um sorriso fácil. Já ouvi falar do seu trabalho em São Paulo. Você tem um olhar único. Ela agradeceu sem entusiasmo, acostumada a esse tipo de abordagem. Rodrigo se inclinou um pouco mais do que deveria ao conferir a tela da câmera dela. Essa foto, perfeita. Você devia estar em grandes produtoras, não presa em casamentos. Sabrina manteve a postura profissional, mas por dentro revirava os olhos. Antes que precisasse inventar uma desculpa para encerrar a conversa, sentiu aquele silêncio firme e conhecido. Marcos estava parado alguns metros atrás, observando os dois. O clima mudou. Rodrigo pareceu perder parte da confiança, como se tivesse notado a presença de alguém que não deixava espaço para seus truques. Nos vemos mais tarde, Sabrina. Ele se despediu depressa, recolhendo o tripé. Sabrina ajustou a câmera, disfarçando o incômodo. Quando ergueu o rosto, Marcos ainda a observava. Não disse nada, apenas caminhou até ela. Esse tipo gosta de se ouvir mais do que de ouvir os outros. O tom foi direto. Ele só está fazendo o trabalho dele, Sabrina respondeu, embora soubesse que Marcos não falava apenas de profissionalismo. Houve um instante de silêncio. Então Marcos respirou fundo e disse quase em confidência. Só tenha cuidado. Aqui nem todo mundo aparece pelo mesmo motivo. Ele se afastou outra vez, deixando Sabrina com a sensação de que, além do trabalho de fotógrafa, agora carregava também o papel de decifrar enigmas. Mais tarde, quando o sol começava a cair atrás das montanhas, Sabrina aproveitou para fotografar o jardim vazio. As flores ganhavam tons dourados sob a luz do fim da tarde, e o frio se intensificava. Pensou em como Campos do Jordão parecia guardar segredos em cada curva da serra. Ao enquadrar uma cena simples, um banco de madeira cercado por folhas secas, sentiu um arrepio. Não sabia se era do vento ou do olhar que de novo parecia acompanhá-la à distância. Naquele fim de tarde, Sabrina ainda não sabia, mas os segredos de Marcos já haviam começado a cercá-la como a própria névoa da serra. Querida ouvinte, se já está sentindo a névoa desse romance te envolver, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Qual detalhe do dia você repararia se estivesse no lugar de Sabrina? O frio da serra, o olhar misterioso de Marcos ou as tiradas engraçadas de Dona Celina? Continuando. A tarde em Campos do Jordão seguia fria, mas a pousada Monte Verde estava em ebulição. Os convidados circulavam pelo saguão principal. Garçons passavam com bandejas de espumante para degustação e os músicos afinavam discretamente seus instrumentos. A cada clique da câmera, Sabrina percebia que a história do casamento não era só a dos noivos. Havia dramas silenciosos em cada olhar, segredos escondidos atrás de cada sorriso. Rodrigo Sampaio apareceu outra vez, como quem sabia onde estar para ser visto. Carregava o tripé e a câmera de vídeo pendurada no ombro, com a confiança de quem se considerava a peça central do espetáculo. Aproximou-se de Sabrina com seu jeito expansivo. Já vi fotógrafos bons, mas você tem um olhar que transforma qualquer detalhe em poesia. Sabrina ajustou a lente, tentando se concentrar no foco. Obrigada. Só faço o meu trabalho. Trabalho? Rodrigo riu, aproximando-se demais. Isso é talento.
Quem me dera ter esse seu olhar. Devia se mudar para cá, sabia? Campos do Jordão precisa de artistas assim. Antes que Sabrina pudesse responder, Marcos surgiu no corredor. Não fez alarde, apenas se apoiou na lateral da porta, observando em silêncio. O ar pesado da presença dele foi suficiente para cortar o entusiasmo de Rodrigo, que pigarreou e se afastou alguns centímetros. Marcos não disse nada, apenas olhou para Sabrina. Era um olhar firme, como se perguntasse se ela estava bem. Ela respondeu com um aceno quase imperceptível. Rodrigo percebeu a troca muda e, incomodado, tratou de recolher o tripé. Bom, preciso testar umas luzes lá fora. Até mais, Sabrina. Saiu rápido, como se tivesse perdido o terreno. Sabrina respirou fundo, ajeitando o equipamento. Marcos aproximou-se, agora sem a sombra de Rodrigo entre eles. Ele fala demais, comentou. E você fala de menos. Sabrina rebateu, num tom leve. Marcos esboçou um sorriso discreto. Às vezes, o silêncio diz mais. Ela ergueu a câmera para continuar trabalhando, mas tropeçou em um cabo mal posicionado no chão. O corpo desequilibrou-se para trás e o mundo pareceu girar por um instante. Antes que pudesse cair, sentiu as mãos firmes de Marcos segurando-a pela cintura. O gesto foi rápido, quase instintivo, mas carregado de uma força inesperada. O toque dele era quente, contrastando com o frio da serra. Os olhos de Sabrina se encontraram com os dele por um segundo prolongado demais. Cuidado, disse Marcos a voz baixa, quase rouca. Obrigada, respondeu ainda ofegante, tentando recuperar o equilíbrio. Ele a soltou devagar, como quem prolonga um instante sem querer. Sabrina ajeitou a câmera, mas sentiu que nada voltaria ao mesmo depois daquele contato. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada explosiva de Dona Celina. Santo Deus! Se esse equipamento caro quebrasse, ia sair mais caro do que a festa inteira, exclamou, mas logo abriu um sorriso travesso. Ainda bem que o Marcos estava por perto. Ele carrega não só caixas e arranjos, mas lembranças que ninguém vê. Sabrina corou. Marcos balançou a cabeça com paciência. Vá cuidar dos arranjos, tia. Ah, deixo vocês com seus segredos, disse ela, desaparecendo pelo corredor ainda rindo. Sabrina tentou retomar o trabalho, mas a cena do quase tropeço não saía da sua mente. A sensação das mãos dele firmes em sua cintura era difícil de ignorar. Mais tarde, ao entardecer, a neblina voltou a descer sobre a serra. Sabrina decidiu fotografar os detalhes externos antes que a luz natural sumisse de vez. Caminhou até o jardim lateral, onde as hortênsias ganhavam tons azulados sob a umidade. Estava tão concentrada que não percebeu Marcos aproximando-se, até que sua sombra se projetou sobre a lente. A luz aqui é traiçoeira, disse ele. Fica bonita na foto, mas esconde os buracos do chão. Ela baixou a câmera e o encarou. Está sempre me dando avisos? Talvez. Ele cruzou os braços. Já bastam as tempestades lá fora. O tom dele não era apenas literal. Sabrina percebeu que havia mais camadas no que dizia. Uma tempestade pessoal, talvez. Algo que ele carregava no silêncio. Ela quis perguntar, mas se conteve. Sabia que certas respostas só vinham no tempo certo. Enquanto isso, os músicos ensaiavam no salão principal e as primeiras notas ecoavam até o jardim. Sabrina ergueu a câmera outra vez e capturou a imagem de Marcos de perfil, imóvel diante da névoa. O contraste da figura dele contra as montanhas era tão forte que ela quase esqueceu de disparar. Vai usar essa foto? Ele perguntou, percebendo. Talvez, respondeu ela sem abaixar a câmera. É uma das mais sinceras que já fiz hoje. Ele não respondeu, apenas virou-se e caminhou de volta para dentro. Sabrina ficou sozinha, com a sensação de que aquela imagem carregava algo maior do que qualquer casamento. A noite caiu e a pousada ganhou outra vida. As luzes foram acesas, os garçons voltaram a circular e o frio obrigou todos a se aproximarem das lareiras. Sabrina registrava cada detalhe, mas em algum ponto
percebeu que estava registrando também a si mesma, seus olhares para Marcos, o jeito como ele se aproximava em silêncio, a forma como o ar mudava quando estavam no mesmo espaço. Era como se a lente da câmera tivesse virado para dentro, e naquele instante, entre a névoa e as lareiras acesas, Sabrina começou a entender que um simples toque podia carregar segredos mais intensos do que qualquer palavra. O fim de tarde chegou trazendo nuvens pesadas. O céu da serra se fechou de repente, como se alguém tivesse puxado uma cortina cinza sobre as montanhas. O vento, que antes apenas brincava com as folhas, agora varria os jardins com força, levantando toalhas e derrubando arranjos de flores. Sabrina estava no pátio lateral, fotografando os últimos detalhes, quando sentiu as primeiras gotas. Olhou para cima, surpresa com a velocidade da mudança. Em minutos, a neblina se transformou em tempestade. Correu para proteger a câmera debaixo do casaco, mas o piso escorregadio quase a derrubou de novo. Antes que caísse, um braço firme a segurou pela segunda vez naquele dia. Marcos a puxou para debaixo do alpendre, onde o telhado rangia com o impacto da chuva grossa. "Você não aprende mesmo", disse ele ofegante. "Sempre em risco por causa dessa câmera." Sabrina riu, tentando recuperar o fôlego. "É meu trabalho. Se não registro agora, não registro nunca." Ele a encarou por alguns segundos, a chuva batendo forte atrás deles. O som era tão alto que parecia abafar tudo, menos aquele silêncio carregado entre os dois. "E quem registra você?" perguntou Marcos de repente. A pergunta pegou Sabrina desprevenida. Ela desviou o olhar, fingindo limpar a lente. "Eu não sou o assunto." "Talvez seja." Ele falou baixo, mas com firmeza. Sabrina sentiu o coração acelerar. O vento gelado entrou pelo alpendre, fazendo-a tremer. Marcos percebeu e, sem pensar muito, tirou o casaco pesado e colocou sobre os ombros dela. O gesto simples a envolveu de calor imediato. Ela quis protestar, mas as palavras ficaram presas. A proximidade deles era intensa demais. Podia sentir o perfume discreto dele misturado ao cheiro de madeira molhada. O corpo de Marcos não estava colado ao seu, mas a sensação era de que cada centímetro de distância pesava. Por um instante, Sabrina levantou os olhos e encontrou os dele. A chuva se transformou em trilha sonora íntima, cada gota estourando no telhado como marcação de tempo para algo que estava prestes a acontecer. "Obrigada", murmurou, quase sem voz. "Só não quero que adoeça", respondeu ele, mas o tom dizia muito mais do que a frase. Um trovão ecoou forte, fazendo Sabrina se assustar. No reflexo, ela se apoiou no braço de Marcos. Ele não recuou. Ao contrário, aproximou-se mais, inclinando-se ligeiramente, como se estivesse testando até onde podia ir. Foi nesse momento que Dona Celina surgiu de repente, trazendo uma pilha de toalhas. "Aqui estão para secar esse povo todo que vai entrar ensopado", exclamou, sem perceber o que interrompia. Quando olhou bem para os dois, parou, ergueu as sobrancelhas e sorriu de canto. "Continuem, continuem. Eu só sou a entregadora oficial de toalhas." Saiu rindo antes que qualquer um tivesse tempo de responder. Sabrina recuou um passo envergonhada, mas Marcos apenas suspirou com paciência. "Ela não muda nunca", comentou. "Ainda bem." Sabrina sorriu, quebrando a tensão. O temporal não dava trégua. Convidados corriam pelos corredores, funcionários improvisavam barreiras de pano para conter a água que começava a entrar. A pousada parecia uma colmeia agitada. Sabrina, porém, continuava debaixo do alpendre, protegida pelo casaco de Marcos. Era como se o resto do mundo tivesse perdido a importância. Ela ergueu a câmera mais uma vez, instintivamente, e capturou a cena dele olhando para fora, com a chuva caindo atrás. Uma imagem poderosa, que falava de força e melancolia ao mesmo tempo. "Vai usar essa foto também?" ele perguntou, sem tirar os olhos da tempestade. "Talvez", respondeu ela sorrindo. "Você fica bem contra o caos." Ele virou o rosto para ela, como se a frase tivesse mais peso do que ela pretendia. Houve uma pausa longa, onde a única coisa que se ouvia era o tamborilar da água no telhado.
Às vezes o caos é a única forma de lembrar que estamos vivos, disse ele. Sabrina não soube o que responder. Sentiu que havia ali um pedaço da alma dele que ainda não conhecia, mas que queria muito descobrir. Quando finalmente a chuva começou a dar sinais de cansaço, o céu abriu um pouco, revelando apenas rastros de cinza entre as montanhas. Marcos recolheu o casaco dos ombros dela, mas seus dedos roçaram de leve a pele exposta do braço. Foi um toque breve, quase acidental, mas Sabrina estremeceu como se fosse eletricidade. Ela virou-se rápido para esconder o rubor, fingindo ajustar a câmera. Marcos permaneceu imóvel por um instante, olhando-a como quem guardava perguntas demais. O silêncio foi quebrado pelo chamado de um funcionário. Senhor Marcos, precisamos de ajuda com os geradores. Ele assentiu e se afastou, deixando Sabrina sozinha debaixo do alpendre. Ela ficou parada ali, ouvindo o gotejar lento da chuva que ainda caía das telhas. O coração batia acelerado e a mente repetia aquela cena como se fosse uma fotografia que não conseguia deletar. Naquele final de tarde, sob o peso da tempestade, Sabrina percebeu que nenhum trabalho a tinha preparado para lidar com a força de um olhar, e que a chuva havia revelado muito mais do que pretendia esconder. A manhã seguinte trouxe um sol tímido, como se a serra ainda estivesse cansada da tempestade. A pousada Monte Verde exalava o cheiro de pão fresco misturado ao aroma forte de café que escapava da cozinha. Era o tipo de manhã que convidava à calma, mas Sabrina sabia que ali a calma era sempre um disfarce. Com a câmera no ombro, ela caminhava pelo jardim ainda úmido. As folhas pingavam devagar e o chão guardava marcas de lama. Registrava reflexos de luz na água acumulada quando, ao erguer a lente, flagrou uma cena inesperada. Marcos atravessava o portão lateral com um buquê de flores nas mãos. Não eram flores do casamento, nem arranjos da decoração. Eram lírios brancos embrulhados em papel simples. Sabrina se escondeu atrás de uma coluna de pedra e clicou instintivamente. O som do obturador ecoou baixo, mas ela teve a sensação de que ele percebeu. Marcos não olhou para trás. Caminhou com firmeza, até desaparecer pela estrada que levava à parte mais antiga da cidade. Intrigada, Sabrina baixou a câmera. Algo naquela cena não parecia encaixar. Por que, em meio ao caos da organização da boda, ele carregava flores sozinho, sem que ninguém comentasse? Minutos depois, Dona Celina surgiu no jardim, com seu inseparável cachecol colorido. Já está de pé tão cedo, menina? Perguntou, ajeitando os óculos no rosto. O trabalho não espera. Sabrina sorriu, tentando disfarçar a curiosidade. Mas... Notei que Marcos saiu agora há pouco. Dona Celina estreitou os olhos, como se me disse até onde poderia ir. Meu sobrinho, ele tem seus hábitos, disse em tom leve, mas logo mudou de assunto. Já fotografou as hortênsias depois da chuva? Estão mais vivas do que nunca. Sabrina percebeu o desvio, mas não insistiu. Ainda assim, a pergunta ficou latejando em sua mente. Qual hábito levava um homem como Marcos a desaparecer com flores toda semana? No salão principal, Rodrigo já estava montando seu equipamento. Bom dia, Sabrina, disse ele, com um sorriso fácil. Dormiu bem? O suficiente, respondeu seca, sem ânimo para conversas. Eu nem tanto. Fiquei imaginando as fotos que você deve ter feito ontem na chuva. Ele se aproximou mais. Aposto que ficaram tão intensas quanto você. Sabrina ergueu a câmera, não para fotografar, mas para criar uma barreira entre eles. Preciso trabalhar, Rodrigo. Ele ia dizer algo, mas Marcos reapareceu no corredor. Estava sem flores agora, mas trazia no semblante um peso que não combinava com a manhã clara. Ao ver os dois, seu olhar se fixou primeiro em Rodrigo e depois em Sabrina. Está tudo certo com as luzes? Perguntou a Rodrigo num tom formal. Sim, tudo funcionando, respondeu o videomaker, mas parecia desconfortável sob aquele olhar firme. Sabrina sentiu o ar mudar. Era como se Marcos tivesse uma maneira silenciosa de estabelecer fronteiras, sem precisar erguer a voz.
Rodrigo guardou os cabos e saiu apressado, resmungando algo sobre testar ângulos no jardim. Quando ficaram sozinhos, Marcos respirou fundo. Ele te incomoda? Às vezes fala demais. Sabrina respondeu com cautela. Ele assentiu, como se já soubesse. Então não dê espaço. Sabrina quis perguntar sobre as flores, mas não teve coragem. O momento parecia frágil demais para invasões diretas. Decidiu guardar a pergunta para si, pelo menos por enquanto. O resto da manhã foi tomado por ensaios, músicos testando partituras, daminhas rindo e correndo pelos corredores, garçons alinhando taças. Sabrina trabalhava em silêncio, mas sua mente voltava sempre para a imagem de Marcos, atravessando o portão com o buquê de lírios. Ao final do ensaio, encontrou Dona Celina sentada na varanda, enrolada em seu cachecol e bebendo chá. A senhora a chamou com um gesto. Sabe, minha filha, todo mundo aqui carrega alguma dor. Uns escondem melhor, outros deixam aparecer. Marcos, ela suspirou. Ele aprendeu a transformar a dor em costume. Sabrina ficou em silêncio, esperando mais. Mas Dona Celina mudou de assunto de repente, contando uma anedota sobre a juventude, fazendo rir os funcionários que passavam. Era como se desse pistas e ao mesmo tempo colocasse cadeados sobre elas. No meio da tarde, Sabrina decidiu caminhar pela estrada lateral. Queria testar ângulos da cidade para compor o álbum da boda, mas no fundo buscava rastros. Seguiu o caminho por onde Marcos havia desaparecido mais cedo. Chegou até uma curva estreita, onde a vista se abria para um conjunto de casarões antigos e um pequeno cemitério cercado por araucárias. O vento frio soprou mais forte, e ela sentiu um arrepio que não vinha apenas do clima. Não havia ninguém à vista. Ainda assim, a sensação era de que aquele lugar guardava respostas. Sabrina ergueu a câmera e fotografou as araucárias altas contra o céu nublado. Mas ao baixar a lente, sentiu o peso do silêncio. Era como se a serra, cúmplice, guardasse o segredo de Marcos em cada pedra, em cada folha. Quando voltou à pousada, Marcos estava na varanda, conversando com funcionários. Ao vê-la, seus olhos demoraram um instante a mais do que o normal. Sabrina engoliu em seco. Queria perguntar, queria atravessar aquela barreira, mas algo nela dizia que ainda não era a hora. Conseguiu boas fotos? Ele perguntou, como se nada tivesse acontecido. Algumas, respondeu, tentando soar profissional. Ele apenas assentiu e voltou ao trabalho. Mas Sabrina percebeu. Havia uma sombra nele, um espaço vazio que nenhuma festa poderia preencher. Foi nesse silêncio cúmplice, entre flores e araucárias, que Sabrina entendeu. O segredo de Marcos não era apenas um hábito, era uma ferida aberta que logo viria à tona. A serra parecia querer repetir a cena do dia anterior. No meio da tarde, nuvens pesadas voltaram a se acumular sobre Campos do Jordão. O vento desceu pelos vales carregando folhas secas e espalhando um arrepio entre os convidados. O casamento, previsto para começar ao entardecer no jardim principal da pousada, estava em risco. Sabrina corria de um lado para o outro, registrando detalhes. O nervosismo das daminhas, os garçons tentando manter os arranjos no lugar, as toalhas levantando como velas prestes a voar. Seu instinto de fotógrafa pedia para capturar cada cena, mas uma parte dela temia que, no fim, não houvesse festa para registrar. No meio do caos, a voz firme de Marcos ecoava. Ele coordenava os funcionários, mandava recolher cadeiras, ajustar tendas, reforçar os cabos dos geradores. Não gritava, mas a segurança em seu tom fazia com que todos corressem para obedecer. Sabrina, de longe, registrou o momento em que ele ergueu um toldo quase sozinho, com a força de quem não aceitava perder a batalha contra a natureza. Apertou o botão da câmera e sentiu uma onda de calor percorrer o corpo. Ele parecia lutar, não apenas contra o vento, mas contra algo dentro de si. De repente, Rodrigo surgiu ao lado dela, com o tripé nas mãos. "Está vendo?" disse, tentando ser ouvido acima do vento. "Esse casamento vai ser um desastre, mas pelo menos teremos imagens épicas." Sabrina manteve a câmera firme.
Talvez não seja um desastre se todos ajudarem. Rodrigo sorriu, inclinando-se demais para falar perto dela. Você é linda até debaixo de tempestade. Antes que Sabrina pudesse reagir, Marcos apareceu por trás, colocando-se entre os dois. Se tem tempo para elogios, tem tempo para segurar as tendas, disse sem rodeios. Rodrigo hesitou, mas obedeceu, levando seu equipamento para ajudar os outros. O olhar rápido que lançou a Marcos deixava claro que não gostava de receber ordens. Sabrina engoliu em seco. A proteção de Marcos a deixava dividida. Parte dela se sentia agradecida, outra parte temia que esse cuidado escondesse algo que ainda não compreendia. A chuva não tardou. Começou fina, quase uma garoa, mas em minutos se transformou em cortina grossa. Convidados corriam para dentro, vestidos e ternos sendo encharcados. O jardim preparado por semanas começava a se desfazer diante dos olhos de todos. Marcos agarrou a mão de Sabrina sem pedir licença. Vem comigo. Puxou-a para dentro do salão principal. Ela obedeceu, sem sequer pensar. O toque firme dele a guiava por entre o caos. Quando chegaram ao salão, viram o estrago. Parte da decoração havia sido trazida pela ventania, pétalas espalhadas pelo chão, mesas fora do lugar. Não vamos deixar isso arruinar a boda. Marcos falou alto, chamando a atenção dos funcionários. Movam tudo para cá. O casamento será dentro do salão. Houve um burburinho de dúvida, mas ninguém contestou. O noivo apareceu desesperado, pedindo ajuda. Marcos colocou a mão em seu ombro. Confie, vai dar certo. Sabrina, sem largar a câmera, passou a registrar também esse improviso heróico. Fotografou funcionários arrastando mesas, convidados ajudando a secar cadeiras, daminhas rindo da bagunça como se fosse brincadeira. Era uma cena de caos, mas também de solidariedade. Em meio à confusão, percebeu que Marcos a observava. Ele estava molhado, o cabelo desgrenhado pelo vento, mas nos olhos havia uma firmeza que parecia inabalável. Ela baixou a câmera por um instante, incapaz de fingir que era apenas trabalho. Ele caminhou até ela. Preciso de você, disse, sem rodeios. De mim? Sabrina se surpreendeu. Preciso que registre isso. Que mostre que o casamento não foi arruinado, mas reinventado. Os olhos dele brilhavam. Se alguém pode transformar o caos em beleza, é você. Sabrina sentiu o coração bater forte. A confiança dele era um peso doce sobre seus ombros. Vou fazer isso. E fez. Disparou fotos dos noivos rindo nervosos, das mães ajudando a ajustar cadeiras, de Dona Celina coordenando tudo como se fosse a verdadeira organizadora da festa. Arrasta mais essa mesa, menino, gritava a senhora, enrolada em um cachecol novo. A chuva pode levar as flores, mas não vai levar minha paciência. O comentário arrancou risadas mesmo em meio ao estresse. Sabrina clicou a cena, registrando não apenas o improviso, mas também a leveza que brotava no meio da crise. Rodrigo, ao fundo, tentava se destacar filmando closes dramáticos da chuva batendo nas janelas. Mas ninguém prestava atenção nele. O centro da cena era Marcos, guiando todos com calma e determinação. Em certo momento, Sabrina se aproximou para fotografar uma criança, que ajudava a secar o chão com um pano. Escorregou de novo no piso molhado, e Marcos, mais uma vez, a segurou. Dessa vez, não foi pela cintura, mas pelas mãos. As palmas molhadas se encontraram, e por um instante, ficaram presas uma na outra. Você vai acabar se machucando, disse ele, olhando-a nos olhos. E você vai acabar me acostumando com isso, respondeu ela, antes de perceber a ousadia. Ele sorriu de lado, como quem guarda a frase para si. O salão foi se transformando. Em menos de 1 hora, estava pronto para receber o casamento. Não seria o cenário planejado, mas tinha um charme próprio. As velas refletindo nas janelas molhadas, o cheiro de flores misturado ao da chuva, e a sensação de que todos ali haviam vencido juntos. Sabrina fotografava sem parar, mas no fundo sabia que o que mais queria registrar não cabia em lente. A cumplicidade que nascia entre ela e Marcos, forjada no improviso, na luta contra o caos.
Quando os convidados começaram a aplaudir o resultado, Sabrina sentiu uma pontada no peito. Não era apenas admiração pelo esforço dele, era algo mais profundo, mais difícil de conter. Marcos se aproximou, parou diante dela e falou baixo. Viu só? Até tempestades podem ser transformadas. Ela respondeu com um sorriso contido, mas os olhos diziam mais do que qualquer frase. Naquela noite de ventania, Sabrina entendeu que a boda não seria a única coisa salva pela força de Marcos, mas ainda não sabia que o preço disso seria descobrir a verdade que ele escondia nas flores. A noite havia caído sobre Campos do Jordão, mas dentro da pousada Monte Verde, o calor humano superava o frio da serra. O salão improvisado já estava pronto, velas tremulando em cada mesa, refletores discretos iluminando os arranjos, convidados rindo aliviados por não terem perdido a festa. A tempestade de horas atrás parecia agora apenas um detalhe a ser contado no futuro. Sabrina caminhava pelo espaço, registrando sorrisos, abraços e lágrimas contidas. Observava os noivos dançarem no centro do salão, cercados de amigos e familiares, enquanto clicava cada instante. Mas mesmo atrás da lente, sua atenção se desviava sempre para a mesma direção, Marcos. Ele não se destacava apenas pela postura firme de quem havia salvado o casamento da ruína. Era pelo jeito como olhava ao redor, garantindo que todos estivessem confortáveis, pela forma como ajeitava discretamente uma cadeira para uma senhora idosa, ou como recolhia uma taça caída sem chamar atenção. Era liderança silenciosa, que Sabrina registrava sem precisar de palavras. No meio da música e das risadas, Dona Celina surgiu mais uma vez com um copo de vinho tinto na mão. Aproximou-se de Sabrina e cochichou com humor. Minha filha, você já percebeu que fotografa mais o Marcos do que os noivos? Sabrina corou, mas não teve tempo de responder. Celina riu alto, satisfeita por plantar a semente da provocação, e desapareceu entre os convidados. Sabrina desviou o olhar, mas a verdade latejava dentro dela. Sim, Marcos era seu assunto favorito. Não porque quisesse, mas porque algo nela simplesmente não sabia ignorá-lo. Pouco depois, enquanto os músicos mudavam para uma canção mais lenta, Sabrina saiu discretamente para respirar na varanda lateral. O vento frio bateu em seu rosto, trazendo o cheiro úmido da serra. A lua surgia entre nuvens fragmentadas, espalhando uma luz prateada sobre as araucárias. Foi ali que Marcos a encontrou. Estava sem casaco, ainda molhado da correria da tarde, mas com os olhos serenos, como se tivesse finalmente conseguido relaxar. Achei que estivesse escondida, disse ele aproximando-se. Só precisava de ar, respondeu Sabrina. E você? Não devia estar no salão. Já fiz o que precisava, agora queria estar aqui. Ele parou ao lado dela, o silêncio carregado de sentidos. Por alguns instantes, apenas olharam a paisagem. O vento frio obrigou Sabrina a se encolher, e Marcos, sem pensar muito, aproximou-se e cobriu os ombros dela com o próprio corpo. O gesto foi natural, protetor, mas trouxe uma onda de calor que nenhum casaco conseguiria oferecer. Você tem o hábito de me salvar, disse Sabrina num sussurro, e você tem o hábito de me desafiar. Ele sorriu de lado. A frase pairou no ar, tão leve quanto intensa. Sabrina virou-se devagar e encontrou os olhos dele. A música distante do salão chegava até ali como um pano de fundo perfeito. Foi então que aconteceu. Marcos ergueu a mão e afastou delicadamente uma mecha úmida que caía no rosto dela. O toque foi suave, mas Sabrina sentiu como se cada nervo do corpo respondesse. Sem palavras, apenas com aquele gesto ele aproximou o rosto. O tempo pareceu desacelerar. O vento frio desapareceu, o barulho da música se dissolveu, e o que restou foi a respiração quente que se misturava entre eles. Quando os lábios finalmente se encontraram, não houve pressa. Foi um beijo demorado, carregado de ternura e descoberta. O sabor do vinho que ainda pairava nos lábios dele se misturou ao frescor da noite. Sabrina fechou os olhos,
entregando-se, sentindo que cada segundo ali era a fotografia mais perfeita que jamais poderia capturar com a câmera. O beijo não era apenas físico. Era o encontro de duas histórias, duas dores, dois desejos contidos por tempo demais. Quando se afastaram, ofegantes, ainda permaneceram unidos pela testa encostada, como se precisassem prolongar o instante antes de voltar ao mundo. Sem dizer nada, Marcos entrelaçou os dedos aos dela e a conduziu para o quarto reservado no andar superior da pousada. A porta se fechou suavemente atrás deles, abafando os sons da festa. Ali, a penumbra era iluminada apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Não houve urgência. Houve silêncio, respirações, toques que exploravam com cuidado cada curva, como quem decifra um mapa guardado há muito tempo. Sabrina sentiu-se vista de um jeito diferente. Não como fotógrafa, não como profissional, mas como mulher. Marcos a envolveu com ternura, e quando os corpos se uniram foi como se a tempestade da tarde tivesse se transformado em calmaria. Não havia espaço para medo, apenas para entrega. Era a poesia sem palavras, um encontro de confiança e emoção, onde cada gesto dizia: estou aqui e não vou embora. Quando finalmente repousaram lado a lado, Sabrina encostou a cabeça no peito dele e ouviu o coração batendo forte. E naquele som simples, entendeu que estava ouvindo mais do que um coração. Estava ouvindo uma promessa. Horas depois, a festa ainda seguia viva no salão, mas para Sabrina e Marcos, o tempo parecia suspenso. Deitados lado a lado, trocavam frases curtas, risos contidos e olhares demorados. Não sei se foi a tempestade ou se foi você, disse ela rindo baixo. Talvez os dois, respondeu ele. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio confortável, cúmplice. Sabrina percebeu que pela primeira vez em muito tempo não sentia medo de se entregar. Naquela noite, entre beijos e promessas silenciosas, Sabrina ainda não sabia que o maior segredo de Marcos estava prestes a ser revelado, e que esse segredo mudaria tudo entre eles. O domingo amanheceu silencioso em Campos do Jordão. Depois da boda improvisada na noite anterior, a pousada Monte Verde parecia suspensa no tempo. Corredores vazios, copos esquecidos nas mesas, vozes abafadas de convidados ainda dormindo. Mas para Sabrina, não havia sono que a prendesse. A memória do beijo, da entrega, do coração de Marcos pulsando contra o seu, tudo ainda vibrava dentro dela como uma canção impossível de calar. Saiu cedo com a câmera pendurada, buscando o ar frio da serra para clarear as ideias. Foi então que viu, outra vez, o portão lateral se abrir. Marcos caminhava decidido, e nas mãos trazia um buquê de lírios brancos, embrulhados em papel simples. Não eram flores de decoração, não tinham luxo, eram flores de saudade. O coração de Sabrina acelerou. Agora não havia dúvida. Não era acaso, era rotina. Uma rotina que escondia um mistério maior do que qualquer tempestade. Sem pensar duas vezes, decidiu segui-lo. O cascalho estalava sob seus pés enquanto mantinha distância. A estrada levava ao bairro antigo, onde casarões de pedra se alinhavam silenciosos. O vento carregava o cheiro de terra molhada e de madeira envelhecida. Cada passo era um convite ao desconhecido. Quando Marcos dobrou a curva, Sabrina parou. Hesitou por um segundo, mas a curiosidade foi mais forte. Avançou até avistá-lo. Ele atravessava o portão enferrujado de um pequeno cemitério, as araucárias altas se erguendo como guardiãs daquele lugar. A cena a fez prender a respiração. Marcos ajoelhou-se diante de uma lápide simples, depositou as flores e permaneceu imóvel, como se conversasse em silêncio com alguém. O vento soprou mais forte, espalhando pétalas pelo chão úmido. Sabrina sentiu um aperto no peito. Agora entendia. Não eram apenas flores, eram memórias, eram despedidas que nunca terminaram. Deu 2 passos à frente. O cascalho rangeu sob seus pés. Marcos se virou devagar e a encontrou ali.
O choque em seus olhos durou pouco. Logo cedeu espaço a um cansaço profundo, como se já não tivesse forças para esconder. Você não devia estar aqui, disse, a voz rouca, quebrada. Sabrina avançou, mas com cuidado. Eu precisava entender. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Quando falou foi como quem arranca palavras presas há anos. Esta é Laura, minha esposa. Tocou a lápide com os dedos. Faz 3 anos que a perdi. Desde então, toda semana trago flores. É a única forma que encontrei de não deixá-la sozinha. Sabrina ajoelhou-se ao lado dele, o frio da pedra subindo pelas pernas. Você amou. Isso não é vergonha, Marcos. Ele riu sem humor, balançando a cabeça. Não é vergonha, mas é prisão. Eu me prendi aqui. Nunca consegui deixar ninguém se aproximar, até você. As palavras cortaram Sabrina, mas ela não recuou. Não é justo. Eu não quero substituir ninguém. Quero caminhar ao seu lado, só isso. Marcos virou-se, o rosto tomado por uma luta interna. Você não entende. Amar de novo parece uma traição. Sabrina sentiu os olhos marejarem. Traição é enterrar seu coração junto com ela. Laura amou você, não para que morresse com ela, mas para que continuasse vivo. O vento soprou mais forte, como se a própria serra confirmasse. Marcos fechou os olhos pressionando as têmporas com as mãos. O silêncio entre eles era carregado demais. Foi nesse instante que Rodrigo surgiu na entrada do cemitério. O tripé no ombro, a câmera pendurada, o sorriso debochado. Que cena linda! O homem perfeito, afinal, tem rachaduras. Sabrina se levantou rápido, os punhos cerrados. Você não tem o direito de estar aqui. Rodrigo ergueu os ombros rindo. Tenho olhos, Sabrina. E vejo o que você ainda finge não ver. Ele é um homem quebrado. Você merece alguém inteiro, alguém como eu. Marcos se levantou, ficando entre Sabrina e Rodrigo. Vá embora, disse, firme. Rodrigo deu um passo à frente. Não antes de ouvir a verdade. Você vai passar a vida correndo para o cemitério, Marcos. É isso que tem para oferecer a ela. Flores murchas e fantasmas. O silêncio do lugar pesou. Sabrina respirava rápido, pronta para responder, mas Marcos ergueu a mão, impedindo-a. Basta, disse encarando Rodrigo nos olhos. Eu perdi uma esposa, não minha capacidade de amar. E você nunca vai entender isso, porque não sabe o que é amar de verdade. Rodrigo estremeceu diante da firmeza. Tentou rir, mas a risada morreu pela metade. Vocês dois que se afoguem juntos nessa ilusão, murmurou virando-se e saindo pelo portão. Quando ficaram sozinhos novamente, o peso da cena caiu sobre eles. Marcos respirava fundo, como se tivesse enfrentado mais do que Rodrigo, como se tivesse enfrentado a si mesmo. Sabrina se aproximou e tocou o braço dele. Você não precisa escolher entre passado e futuro. Pode honrar a memória dela e ainda assim viver outra história. Ele a olhou, os olhos marejados. Ontem, quando te beijei, achei que fosse apenas um instante de fraqueza. Hoje, vendo você aqui, eu percebo que é força. Você é a primeira pessoa que não me deixa sozinho neste lugar. As lágrimas de Sabrina finalmente caíram. Ela o abraçou ali entre as araucárias e sentiu que não havia barreira capaz de resistir a esse encontro. O corpo dele tremia, mas aos poucos foi cedendo, permitindo-se ser acolhido. O vento frio passava, o sino da igreja próxima soava, e o mundo parecia conspirar para eternizar aquele momento. Marcos, disse Sabrina, encostando a testa na dele. Não quero que flores semanais sejam sua prisão. Quero que sejam sua lembrança. E quero ser sua vida daqui para frente. Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas rolarem sem vergonha. Apertou-a contra o peito, como quem finalmente se permite viver. Naquele cemitério silencioso, entre flores e fantasmas, Marcos entregou sua dor a Sabrina e descobriu que até o luto podia florescer em amor. Mas a serra ainda guardava novas provas para eles à espera do dia seguinte. 6 meses se passaram.
A Serra de Campos do Jordão voltou à rotina depois da boda improvisada, mas a vida de Sabrina e Marcos nunca mais seria a mesma. O que começou com encontros silenciosos entre araucárias transformou-se em uma escolha: viver juntos. Decidiram dividir não apenas o trabalho, mas a casa, os dias e os sonhos. Marcos, que passara anos preso ao peso da ausência, agora sorria com frequência. Era um sorriso tímido no começo, mas sincero, daqueles que iluminavam até o rosto cansado. Quem o conhecia de antes percebia. Ele havia voltado a ser inteiro. Sabrina, com seu jeito dedicado, fotografava até esses instantes. Dizia que o sorriso dele era sua obra-prima. O restaurante Sabores da Serra nunca estivera tão cheio. Turistas vinham de longe atraídos pelo cardápio renovado, mas também pela atmosfera única. As paredes estavam cobertas com fotografias de Sabrina, cenas da serra, de casais apaixonados, de mãos dadas atravessando o frio. O jantar deixara de ser apenas refeição. Era uma experiência de emoção e memória. A galeria dela, inaugurada meses depois, tornara-se parada obrigatória no centro da cidade. Era pequena, mas viva, com exposições que reuniam moradores e visitantes. Fotógrafos jovens a procuravam em busca de inspiração, e muitos diziam que Sabrina conseguia enxergar o que as pessoas escondiam até de si mesmas. Restaurante e galeria, lado a lado, fizeram do casal uma referência na região, como se a serra inteira tivesse ganhado novo fôlego através deles. Rodrigo, por sua vez, desapareceu do cenário. Tentou abrir um estúdio, mas sem sensibilidade não conquistou público. Restou como nota de rodapé, lembrado apenas por alguns como alguém que não soube reconhecer o amor quando o viu nascer. E no meio dessa nova vida estava a Dona Celina, mais espirituosa do que nunca. Assistia ao crescimento dos dois como quem saboreia um vinho envelhecido, com orgulho e prazer. Foi em uma tarde fria, de céu limpo e vento gelado, que Marcos e Sabrina deram o passo que selaria de vez a união. No jardim da pousada Monte Verde, onde tudo havia começado, estavam apenas eles dois, mãos trêmulas e olhares firmes. Sobre a mesa simples repousavam duas alianças de prata. Marcos segurou a mão dela, emocionado. Sabrina, por muito tempo eu achei que amar de novo seria trair o passado. Mas você me mostrou que o amor não divide, ele cresce. Laura sempre será parte da minha história, mas é com você que descobri que ainda posso sorrir, sonhar, viver. Esta aliança não é promessa de perfeição, é promessa de verdade. Vou estar ao seu lado em dias de festa e em dias de tempestade. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela. Sabrina respirou fundo, mas a voz tremia ao responder. Marcos, quando te conheci, vi um homem forte, mas escondido atrás do silêncio. Depois descobri que por trás dessa força havia dor. E foi essa dor que me fez querer ficar, porque entendi que ninguém precisa ser perfeito para merecer amor. Quero ser sua paz quando a saudade apertar e sua parceira quando a vida pedir coragem. Esta aliança de prata não é fim, é começo. Um começo simples, mas verdadeiro como nós. Eles deslizaram as alianças nos dedos um do outro. O frio da serra envolvia os corpos, mas o calor do instante fazia tudo parecer eterno. Abraçaram-se longo, profundo, como quem sela não apenas um pacto, mas uma libertação. Foi então que Dona Celina surgiu, sorridente, enrolada em um cachecol azul. Observou as mãos entrelaçadas e soltou a frase que faria todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. Ouro brilha demais e cega. A prata acompanha, silenciosa e firme, como o amor verdadeiro. Vocês escolheram certo. Marcos e Sabrina riram entre lágrimas, sabendo que aquela frase simples carregava a sabedoria de toda uma vida. Os dias que se seguiram foram cheios de trabalho e ternura. Pela manhã, Sabrina organizava exposições e atendia clientes na galeria. À tarde, passava pelo restaurante, capturava em fotos os casais que brindavam, os pratos servidos com arte, as expressões felizes dos visitantes. À noite, os dois caminhavam juntos pelas ruas de pedra, de mãos dadas,
como se não precisassem de mais nada além da companhia um do outro. Marcos havia voltado a sorrir. E agora não sorria apenas para a vida, mas para ela todos os dias. Porque com Sabrina, Marcos descobriu que o amor não apaga o passado, ele floresce no presente. Ela lhe ensinou que recomeçar não é trair memórias, é transformá-las em coragem. E juntos provaram que até a dor pode se tornar eternidade quando há amor verdadeiro. Querida ouvinte, se esta história fez brotar lágrimas e sorrisos em você, inscreva-se no canal e compartilhe com aquela sua amiga que também gosta de se emocionar. E me conte de qual cidade nos acompanhou. Quem sabe sua cidade não vira cenário do próximo romance. Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima história.